Vamos iniciar mais um devocional? Hoje, capítulo 5, 6, 7 e 8. Estamos trazendo para você os seguintes assuntos. Posso fazer o que me der na telha? A lista dos depravados. As opiniões de Paulo sobre a vida amorosa e a consciência contaminada. No capítulo 5, no versículo 1 e 2, quando fala sobre a impureza da igreja de Corinto e repreensões e exortações que Paulo trouxe, diz: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais-vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Os coríntios não achavam que estavam sendo imorais. Achavam-se tão avançados espiritualmente que os padrões terrenos não mais se aplicavam a eles. Pareciam crer que o seu nível de espiritualidade lhes permitia fazer o que quisessem com o seu corpo. Hoje não tem sido diferente. Muitos que supostamente dizem seguir o Senhor Jesus afirmam que por causa da graça e da misericórdia de Deus em Jesus podem fazer tudo o que der na telha. É a ideia que se propaga de: se vai te fazer feliz, então pode. Por engano. No versículo 5, ele diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se referindo àqueles que estavam vivendo dessa forma, isso tem sido comum a todos aqueles que se afastam dos princípios bíblicos. Satanás, ele tem se apropriado desta pessoa e Deus, de certa forma, permite para que, mediante a dor, a angústia e o sofrimento dela, possa voltar os seus olhos novamente ao seu Redentor. Se é o seu caso, através dessa mensagem, Deus está lhe buscando. No versículo 9 ao 11 do capítulo 6, quando Paulo censura o litígio entre os irmãos, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa lista que Paulo descreve são alguns dos comportamentos que fogem dos princípios das Escrituras Sagradas. E a porta e o caminho que nos conduz à vida eterna é estreito. Requer a disposição de não se render à carne e aos seus desejos. Fomos lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus e separados por Ele, mesmo vivendo neste mundo, e isso aconteceu para nos levar a um plano celestial. O Espírito Santo nos guia e nos capacita para seguirmos este caminho estreito. No versículo 12, quando fala sobre a sensualidade ser condenada, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele estava citando um ditado popular que os seus opositores coríntios
podem ter usado para defender as suas práticas, dizendo que tudo era lícito para eles. Paulo acreditava que os cristãos receberam uma grande liberdade, mas queria que os coríntios entendessem que liberdade é diferente de libertinagem. No versículo 16 ao versículo 20, quando ele continua falando sobre este assunto da sensualidade condenada, diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando nós evitamos comportamentos sexuais impróprios que violam o plano de Deus, estamos nos prevenindo dos riscos de doenças, de outros males físicos, como também nos livrando de ameaças em prejudicar o relacionamento conjugal que está saudável. A fidelidade no casamento é comparada ao relacionamento íntimo que os cristãos têm com Cristo. Por isso, avalie muito bem como você tem levado, conduzido o seu relacionamento conjugal. No capítulo 7, do versículo 1 ao 8, respostas a perguntas acerca do casamento. Paulo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. Por causa da impureza, ele diz, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Observe que desde o início deste capítulo, o apóstolo Paulo não está dando aos cristãos de Corinto uma ordem de Deus, mas um conselho e uma decisão dele em manter-se solteiro. Sobre a vida matrimonial, um pertence ao outro, porque os dois se tornaram uma só carne. Por exemplo, a mão pertence ao braço, o braço pertence ao tronco, o tronco pertence às demais partes do corpo e, por fim, todos são de todos. O propósito de manter-se em abstinência por um tempo deve haver comum acordo entre o casal e não uma atitude individual entre a pessoa e Deus, pois assim produzirá entre o casal desavenças e uma abertura para a tentação. No versículo 14 e 15, quando fala sobre a estabilidade da família, diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos.
Não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Santificado aqui não significa salvo. A principal preocupação dos cristãos coríntios era se os filhos nascidos da união entre um cristão e um não cristão eram legítimos. Se tais casamentos não fossem reconhecidos por Deus, então os seus filhos seriam ilegítimos. Paulo disse que tais casamentos são genuínos e os filhos deles decorrentes não eram impuros, mas santos. O abandono de um dos cônjuges, a traição ou o risco de vida lhe permite a separação e construir uma nova família. Já no versículo 25 ao 40, ele entra num assunto muito delicado. Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. E no versículo 32 se resume o que ele está querendo dizer em todos estes versículos quando ele diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Preste muita atenção. Estes versículos, o apóstolo Paulo está falando sobre opiniões dele, que obviamente devem ser analisadas, refletidas, pois ele, sendo um servo de Deus, falaria com o intuito de agradar a Deus, com temor e tremor. Mas devemos lembrar que o apóstolo Paulo manteve-se solteiro por decisão própria. Ele afirma que relacionar-se com pessoas, consequentemente, traz problemas. Porque onde há ser humano, há problema. Se nós, com respeito às nossas próprias vidas, enfrentamos problemas interiores e exteriores, imagina acrescentando uma pessoa em nossas vidas. Mas quando se é guiado pelo Espírito Santo, os problemas enfrentados em um relacionamento conjugal ou familiar, encontramos a solução, pois o Espírito Santo nos guia em todos os nossos caminhos. No capítulo 8, no versículo 1 ao 3, quando ele fala sobre coisas sacrificadas a ídolos, ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Este saber que o apóstolo Paulo descreve se refere ao humano, que envolve o intelectual. Quando ele diz que o amor edifica e o saber ensoberbece, é porque o amor é para o próximo, produz união. Já o saber é para si mesmo, então exalta a pessoa. No versículo 7, ele diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. A consciência se contamina pela influência negativa de culturas, tradições e comportamentos pagãos. A consciência poluída produz convicções alicerçadas nos costumes e não na palavra de Deus, ou na direção do Espírito Santo. E para terminar, no versículo 13 ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O apóstolo Paulo aqui está ensinando que se um comportamento, postagens, palavras que partam de mim, de alguma forma produzir escândalo ou fraqueza com o próximo, que eu não pratique, pois isso é uma forma de expressar o amor ao próximo, de buscar com o meu comportamento não conduzi-lo à perdição. O apóstolo Paulo estava orientando a sermos sensíveis aos outros. Não podemos pisotear a consciência dos fracos. Devemos ser compreensivos com aqueles cuja fé poderia ser cerceada ou destruída pelo nosso comportamento liberal. Porém, Paulo não espera que fiquemos tolhidos por medo de ofender cristãos rígidos ou legalistas. Eu volto amanhã. Você é especial para Deus.